Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu tô muito feliz, entrei aqui às 17h02, só por conta aí da conexão, que ela deu uma travadinha, mas vamos todas chegando, muito bem-vindos. Olha, só gente maravilhosa tem aqui, a nossa convidada hoje já chegou. A gente tem a Nath, tem a Débora, tem a Dulce, a Paulinha maravilhosa. Olha, tem Romão 3039. Qual que é seu nome? Eu quero saber. Gente, muito obrigada. A Cláudia chegou aqui, Fabi. Muito obrigada para quem tá chegando. Quem não tem costume ou quem já sabe como é que é as lives, para você... Não acredito não, o pessoal tá me ligando no meio da live. Loucura, né? É porque eu que tinha que entrar em modo avião. Vou aproveitar para falar aqui para vocês o seguinte. A vida é assim, né? Vou mostrar para vocês o seguinte. As habitantes dessa casa são essas duas terroristas aqui. Guinness e Apple, que estão aqui nesse momento fazendo esse barulho todo. Então eu queria pedir para vocês compreensão. Olhe bem para os olhinhos delas e achem elas bem fofinhas para vocês não quererem matá-las quando elas começarem a latir no meio da nossa live. Peraí que eu vou ter que dar um gritão nelas aqui. Ei! Dar um gritão para trazer paz em casa, né? Mas enfim, é assim mesmo. Quem tem cachorro vai me entender que a vida é assim. Então, olha bem pros olhinhos delas, pretinhos assim, e fala, tá tudo bem, minhas companheiras de live aqui da Tila. É importante que a gente saiba lidar com esse momento, não é mesmo? Então, é isso. Voltei aqui por inteira. Eu vou falar rapidamente da nossa convidada maravilhosa, enfermeira brasileira que mora no Canadá, atua, né? Uma pessoa que percorreu o caminho, que já atuou no Brasil e tá atuando fora agora. E então ela já tá aqui com a gente. E eu nem vou demorar, já vou chamar ela aqui pra gente bater esse papo que vai ser sensacional. Querida Débora, viu? Gente, ela tem um olho também de dar inveja. Então, já vamos entrar aqui, enquanto o Guinness ainda tá aí, ó. Tá anunciando a convidada para os outros cachorros do prédio. Oi, Tila. Tudo bem? Débora, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Aí, pronto. Olha, eu geralmente falo alto. Outro dia a pessoa assistiu a reprise da live. Peraí que eu vou dar mais um grito. Guinness! Ora, já tô com zero moral aqui. Mas, ó, outro dia eu tava... A pessoa assistiu a reprise e eu começo as lives. Boa tarde, bem-vindo! A pessoa escreveu assim, nossa, que susto, eu estava de fone de ouvido. Então, eu tô tentando me educar. Não, mas a gente fala alto, né? Porque meu marido, ele fica, meu Deus, fala muito alto, né? Suíço canadense, tipo assim, tudo fala baixo. E eu gritando, assim, né? Nossa, estão falando que meu áudio tá baixo. Gente, tá baixo ainda? Você me escuta bem, Débora? Eu escuto, mas eu tô de fone e eu botei assim pra ficar melhor para as pessoas ouvirem, eu acho. Eu tô de fone meu pai também. entrou. Adoro famílias que entram também. Gente, melhorou? Não melhorou, Dulce? Meu áudio? Tô preocupada. Será que se eu tirar, melhora? Será que não é seu volume, Dulce? Misericórdia, aumenta aí. Eu vou aumentar aqui. Melhorou, Dulce? Tá baixinho. Ó. E o meu, gente? O meu, vocês estão escutando? Deixa eu tirar aqui. Pra ver, que geralmente é melhor. E aí, gente? O seu tá... Eu tô escutando. Então tá, eles falaram, Débora, tá bom. Acho que o seu tá bom. Eu consegui escutar, mas... Bruna? Não, ainda tá baixo. E agora? Gente, melhorou Wi-Fi. agora? Não, já tá no 4G. Misericórdia, melhorou. Sim, eu escuto. Então...
O único Então problema é que tá. agora vocês vão escutar o latido assim, surround sound, porque eu tirei o fone, né? Então, ó. A Natália, que trabalhei com a Natália. Oi, Nath. Trabalhei com ela lá no projeto Mães de Minas. Ai, que Natália. maravilha. Gente, eu não É. acredito, o povo tá aqui falando. O meu som tá melhor? Ainda tá baixo, Tila, somente o seu. Misericórdia. Melhorou? Não, Gente, eu tô ela fala bem escutando alto bem. aqui, tá melhor? Eu tô. É. Oi, mãe, minha mãe também. Oi, filha. Ai, que maravilha. Luiz Eduardo, agora eu vou pedir ajuda pro meu marido. Eu acho que eu vou encerrar essa live e começar outra, porque já tem 7 minutos que eu tô lidando com o cachorro aqui. Luiz Eduardo, dá uma comida pra esses cachorros aqui, pra distrair, pelo amor de Deus. Nunca me aconteceu. Home office tem Hoje, disso. hoje elas estão me rachando a cara de vergonha. Mas, ó, primeiro de tudo, eu queria te agradecer muito. Você responder lá no direct uma doidinha que manda mensagem, assim, vamos fazer uma live, conta sua experiência, não sei o quê. E é assim que eu me conectei com várias enfermeiras ao redor do mundo. E assim, uma enfermeira tão generosa, você já me indicou a próxima live. Então, eu fico muito feliz. Sim. Da gente... Que bom, ela aceitou. Aceitou. E olha, porque assim, eu bom. não conheço. Eu já entrevistei enfermeira dos Estados Unidos, eu já fui nos Estados Unidos, eu já entrevistei enfermeira na Itália, também conheço a Itália. Eu não conheço o Canadá. E aí, eu também conheço a Alemanha. E aí, a Aline, que já tô dando spoiler da coisa que vem, ela é enfermeira da Alemanha, né? E a Alemanha tem uma barreira muito grande com a língua. Então, cara, eu bato o palmo e assovio. Porque nossa, é difícil. Muito difícil. É difícil, minha filha. É difícil. Porque o meu marido fala alemão, né? A primeira língua dele. E aí eu falo, nossa, me ensina alemão. Ele fala, não, primeiro você tem que aprender inglês. Olha, tem um ditado, Débora, que fala que a vida é muito difícil para aprender alemão. Porque é uma língua muito complexa, sem brincadeira. A vida é muito complexa para aprender alemão, de verdade. É uma coisa assim. Mas hoje a gente vai falar de Canadá, que é um país assim. Eu acho que tem uns pontos de civilidade muito forte. É um país que tem um ponto do entendimento de não julgar muito forte, o que é muito difícil. A gente tira isso pelas próprias políticas de drogas e saúde mental, né, Débora? Então, assim, com certeza. É muito incrível, porque aqui, quando a gente fala dessa parte toda de tratamento de vulneráveis, que seria prostituição, drogas e tal, é um tabu muito grande, sendo que no Canadá existem centros que as pessoas vão lá usar suas drogas, as suas vacinas e tal, de segurança, com material limpo, esterilizado, ou seja, ele usa do direito dele, né? Do direito dele de liberdade. Exatamente. E aí você, enquanto a gente conversava previamente, também me explicou uma coisa que eu nunca tinha visto na vida também. Eu falo que eu nunca tinha visto na vida, porque aqui no modelo brasileiro, que você formou no Brasil, e depois você foi para o Canadá e tomou outras rédeas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que a gente começa muito fácil, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente aqui. Então, gente, meu nome é Débora, né? Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Me formei em São Paulo e aí voltei para Belo Horizonte. Trabalhei em algumas áreas, né? Como Programa de Saúde da Família. Trabalhei no CTI, no Odilon, meu Hospital do Coração, né? Era concursada, trabalhei no programa Mãe de Minas também. E trabalhei... O que mais? Trabalhei... na UPA também, em Contagem, entendeu? Que eu tinha passado no concurso público e aí eu estava trabalhando nessa UPA em Contagem, UPA sede, que era que eu trabalhava, entendeu? E aí, depois em 2015, como eu gosto da enfermagem, mas eu não estava feliz com os salários, né, que a gente estava recebendo, e assim, Belo Horizonte não é um lugar que paga muito bem, assim, São Paulo paga até melhor, né, eu não sei Brasília, mas eu acho que os salários dos concursos de Brasília também eram melhores, mas em Belo Horizonte era muito baixo os salários, e eu não estava muito feliz com aquilo, e também a violência e tudo, então
isso tudo me fez querer imigrar para o Canadá, né? E eu tenho um filho, eu ficava falando, pensando, meu Deus, quando meu filho ficar adolescente, ele quiser sair com os amigos, eu não vou dormir, né? Nossa, meu filho. Então, isso me assustava muito. Então, por isso que eu decidi vir para o Canadá, né, gente? Porque país seguro, né, com qualidade de vida. Aqui a escola é grátis, pública, de qualidade, né? Um país também que tem um sistema público de saúde, que é uma coisa que eu acredito também, né? Então, então eu decidi vir para cá, né, para o Canadá. Então, não me arrependo de ter largado meu concurso público e aí eu decidi, primeiramente, validar o meu diploma aqui no Canadá, só que meu nível de inglês não era, assim, aquela coisa ótima, porque eu tinha muita dificuldade no listening, e aí, por causa disso, o nível do college era mais baixo de inglês, então eu decidi fazer o meu college no Canadá, e aí eu melhoraria o meu inglês, e o meu próximo passo agora se Deus quiser, validar o meu diploma aqui como enfermeira Registered Nurse, né? Porque agora eu sou Licensed Practical Nurse, trabalho no Lionsgate Hospital aqui, num time que chama Personalized Support Stabilization, que é basicamente um modelo que eles copiaram da Inglaterra, é um modelo novo, né? E nesse modelo, eles falam que é o reablement, porque reablement é uma palavra nova que eles criaram em inglês, não existia essa palavra no inglês. Então, eles criaram essa palavra e essa palavra não tem tradução para o português. Então, vou falar o que ela representa. Uhum. É um serviço para pessoas com poucas capacidades física ou mental para ajudar essas pessoas a se acomodar à sua doença, reaprender as habilidades necessárias para viver no dia a dia. Então, basicamente, eles perceberam que quando você interna um paciente, ele fica muito tempo internado no hospital, né? Ele declina muito, ele perde massa motora, massa muscular, ele perde, né? Ele tem mais risco de infecção. E a sua independência, né, também diminui bastante. Então, o que eles quiseram? Você tem que dar alta para o paciente o mais rápido possível, porque menos o paciente ficar internado no hospital, melhor para o paciente. Uhum. E aí, eles criaram esse reablement, que realmente você vai ter que fazer uma reabilitação desse paciente para que ele volte ao seu nível de dependência que ele tinha antes de ser internado no hospital. E quando ele sai do hospital, ele possa fazer aquelas atividades do dia a dia que ele já fazia antes, né? Mas que ele perdeu durante esse período de internação hospitalar. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje aqui no Canadá. Nossa, muito legal. E é sempre bom a gente ver a questão da inovação, né? Porque eu falo assim, o Brasil, ele tem 100 anos a menos de enfermagem, né? Porque a enfermagem chegou para cá, para a gente no início dos séculos, primeiro com as enfermeiras francesas, depois que vieram as americanas. E aí a gente sempre tem a sensação de que aqui não vai chegar nada. E chega. Chega atrasado, mas chega, né? Às vezes chega mais a galope, mas assim, sempre chega. E eu gosto da gente escutar, porque eu tenho uma lição muito grande no meu coração na época que eu fazia residência. Então, esse ano eu completo 10 anos de formada e eu fiz residência de 2012 a 2014. E na época que eu fazia residência, teve um grande problema, porque um campo de medicina queria fechar a residência de enfermagem e obstetrícia num hospital bem grande aqui e fechou. Nossa! E a obstetrícia, ela não tinha muita força. As pessoas que faziam obstetrícia faziam porque gostavam muito da obstetrícia, mas não tinha aquele movimento do parir, ser dona do processo, parir em casa. Não tinha isso. Mas foi uma questão de 2 anos que foi dando uma reviravolta e tal. Então, aqui em Brasília tem uma casa de parto particular que eu acho fenomenal, que são enfermeiras que fizeram sociedade, elas foram abrigando outros profissionais nessa sociedade, depois médico, fisioterapeuta, mas nasceu de uma sociedade de enfermeiras parteiras. Então, eu acho maravilhoso a gente escutar
essas coisas, bem como outras especialidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a enfermagem anestésica, né? Onde o enfermeiro faz anestésica e tal. E as pessoas falam, você não vai chegar no Brasil. Gente, vai demorar, mas dependendo das coisas chegam, né? A enfermagem estética, que tem que, né? Que é uma briga, enfim. Mas chega, as pessoas falam que não chegavam, mas chega. Então, é incrível você contar essa parte, porque é um sonho você poder mandar um paciente com um plano de reabilitação para casa. Quem trabalha em unidade de terapia intensiva sabe como que é um paciente que teve um AVC, que vai ficar 2, 3 meses, um paciente que teve um acidente sério, que vai ficar 3, 4 meses ali. Nossa, né? Então é incrível. Eu achei maravilhoso essa forma que você está expondo. A Lê perguntou, abriram de novo a residência? A Lê passou, acho que, salvo engano, 2 anos o campo da residência fechado da obstetrícia. Porque antigamente você escolhia um hospital, chave e morria nele. Agora, para inclusive evitar esse tipo de coisa, Alessandra, eles fizeram fizeram os residentes rodar em hospital. Então, não tem muito essa briga pelo campo. Mas, Débora, vamos entrar um pouco, então, na sua experiência, porque você é uma pessoa que trabalhou no Brasil como enfermeira e foi para o Canadá, está como enfermeira, vai entrar num processo de validação. Explica rapidamente só as diferenças, assim, entre enfermagem, o técnico de enfermagem, o que corresponde aí, porque as pessoas aqui sempre perguntam. Tá. Assim, gente, aqui a gente tem os care-aides, que é como se fosse o auxiliar de enfermagem, então eles não fazem nenhum procedimento invasivo. Tem os LPNs, que é o que eu faço, Licensed Practical Nurse, que eles são como se fosse o técnico, mas é como mais um tecnólogo, porque a gente faz muito mais procedimentos, entendeu? Do que o técnico no Brasil. Inclusive, a gente faz a assistência, né? A sistematização da enfermagem, então a gente faz diagnóstico, intervenção, né? E tudo, então a gente faz isso também, essa parte. Mas a diferença... E tem o Registered Nurses, que é o RNs, que eles são como se fosse enfermeira de faculdade no Brasil. Porém, a diferença do LPN e o RN, né, também, é que o LPN vai ficar com os pacientes estáveis e o RN vai ficar com os pacientes instáveis, entendeu? Então, você fica com o seu paciente, né? Porque aqui, gente, o enfermeiro, ele põe a mão na massa, não interessa se é RN ou LPN, né? Então, assim, você tá na clínica, né? E aí, vou ter meus 5 pacientes, o RN tem uns 5 pacientes, e o enfermeiro mais antigo do local é o enfermeiro in charge, né? Então, ele vai ter um paciente a menos para poder resolver alguma coisa que precisar durante o plantão, né? Mas ele ainda vai ter os pacientes dele para cuidar, né? E tem um enfermeiro coordenador também junto lá no plantão, né, que ajuda também. Mas então, e também tem o Registered Psychiatric Nurse, que é um enfermeiro só da psiquiatria, né? E tem também aqui, gente, o Nurse Practitioner, que o que é o Nurse Practitioner? É um enfermeiro RN, que ele faz mais 2 anos de mestrado específico para se tornar um Nurse Practitioner. E esse enfermeiro, ele tem como se fosse uma atribuição como se fosse um médico de família aí no Brasil. Então, ele prescreve todos quanto é tipos de medicação de hipertensão, faz procedimentos, né, mais, assim, pequenos, assim, ele pode estar fazendo, entendeu? Então, tanto é que na minha equipe, né, que a gente é uma equipe multiprofissional, né, tem o Nurse Practitioner. Então, qualquer problema que eu tenho com paciente de medicação, de tudo, de pedir exame, eu vou no Nurse Practitioner e ela prescreve para mim, entendeu? Para o paciente. Então, ela tem os médicos que ela conversa, né, também, que é o médico do paciente, mas eles discutem condutas e tudo, e tanto é que tem um outro médico que eu também fiz um vídeo com ele, que é o Dr. Marcos, que ele está fazendo fellow para cirurgia de pulmão em Toronto, que ele falou que isso foi um choque para ele, cultural, porque
ele ficou assustado de ver quanto que é a autonomia dos enfermeiros aqui e dos nurse practitioners de discutir conduta com os médicos e tudo mais. E ele ficou, assim, maravilhado de ver, né? Assim, como que o enfermeiro tem essa autonomia aqui também no Canadá. Ah, Então, é muito bacana, né? como você, É. só reconhecendo aqui que a gente tem pessoas do Brasil todo, muito obrigada. É a professora Rebeca, ela está aqui. O professor Jairo de Elcio também está aqui, um querido. A gente tem a Clay, que é do Espírito Santo. Ontem ela estava numa live, ela também até fez uma pergunta aqui. Mas a gente estava Uhum, discutindo até num grupo de professores que uhum, tem muito a ver com o perfil de formação, né? Que a gente tem uhum. uma formação mais pesada. Ai, desculpa. Pode falar. Que o Achei que era o telefone meu. tava tocando. Era o meu, já desliguei. A gente tem Ah, Manaus aqui também, olha que maravilha. A uhum, gente tem uma formação, um currículo bem pesado digamos assim, a uhum, formação do enfermeiro, diferente aham, dos outros, diferente de alguns outros países, né? Mas uhum, que a formação do enfermeiro aqui tem uma formação com cunho de subserviência, né? Parece que a gente uhum. prepara o É, campo, aí vem outro para atuar. Prepara um campo e vem outro uhum, para atuar. E isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar na formação, no perfil de formação, tirar essa coisa do modelo biomédico, né, uhum. que a gente tem. Então, já que É, você fez parte, você estudou, foi aí de novo, foi lá no college, que eu garanto que assim, não uhum, teve nem grandes conhecimentos somados, né? Digamos assim, uhum, então, porque você era uma pessoa que já trabalhava há muitos anos, enfim. Eu queria que você uhum. falasse um pouco do perfil, como que você vê o perfil do enfermeiro já dessa formação, assim. Tá. En- Então, como aqui no Canadá a gente tem a falta do enfermeiro, quanto mais do médico, né? Então não dá pra gente ficar dependendo tudo de achar um médico aqui, entendeu? Então, eles formam o enfermeiro aqui no Canadá para você ser mais autorresolutivo e também usar muito seu critical thinking, né? Que é o seu Pensamento crítico. o pensamento crítico. Raciocínio clínico, pensamento crítico. Exatamente, entendeu? Então, tanto é que todos os exames que a gente tinha que fazer aqui durante o college, às vezes eram exames práticos, né? E o professor queria saber por que você estava fazendo aquilo, né? Porque não é só, eu vou fazer isso, uma coisa que você decorou. Não, mas por que você está fazendo isso e não isso? Entendeu? Então, é muito focado nisso, entendeu? E você tem que explicar cientificamente por que você está fazendo isso. Que eles falam, tudo depende do seu racional, né? Se o seu racional realmente faz sentido, né? Tudo bem, né? Mas eles formam muito para isso. E também aqui a gente tem que seguir muitos protocolos. Porque, por exemplo, às vezes não tem o médico à noite, entendeu? Na sua enfermaria. Não é igual no Brasil que o médico está lá no descanso, não. Entendeu? Tem enfermaria que é só enfermeiro. Aí o médico passa, vai embora, tchau. Entendeu? E aí você é com seu paciente. Então, por exemplo, se o paciente tem uma hipoglicemia, você não vai perguntar para o médico, o que eu vou fazer com esse paciente? Não, já tem um protocolo para você seguir. Se ele tem uma hiperglicemia, tem um protocolo para você seguir. Então, você não vai ficar dependendo do médico te falar o que você vai fazer ou não. Entendeu? Então, protocolo para dor, né? Seu paciente tá com dor, você vai seguir. Se ele tá lá com uma dor 3, você vai dar um Tilenol. Se ele tá lá com uma dor 5, você já vai dar uma codeína. Entendeu? Então, então tem todos esses protocolos para você seguir, né? Então, o enfermeiro ele tem muito mais autonomia de conduta. E se você seguir os protocolos não resolveu, aí você pode ligar para o médico e aí ele vai te dar uma ordem por telefone. Por isso que é importante, não tem como você trabalhar aqui sem saber a língua, né? Porque se o médico te fala 5 miligramas, você entende 50, né? Não tem jeito.
Então, às vezes as pessoas perguntam, Débora, tem que falar inglês? Gente, tem que falar inglês. Ou francês, né? Dependendo da província que você vai escolher atuar, né? Mas a falar a língua é essencial. Mas então tem todas essas coisas, né? Porque, e outra coisa que acontece aqui também, eu poderia fazer um curso de ultrassom e ficar só fazendo ultrassom nas pessoas, né? Porque o Conselho de Medicina aqui não manipula tudo, entendeu? Por exemplo, você não precisa ser médico para atuar fazendo ultrassom nas pessoas, entendeu? Então, tem profissões mais focadas que necessariamente não precisa ser médico fazendo. Então, o conselho não quer abraçar tudo com, né? Então, essa é uma diferença, assim. Incrível. Olha, tem várias Né? coisas até que me retratar. Clay, eu não vi que eu te chamei de mulher, mas de qualquer forma, a sua mulher tá mais evidente na foto do que você, tá? Mas obrigada por 2 lives seguidas, maravilhoso. E aí as pessoas estão me fazendo algumas outras perguntas aqui, Débora, que a gente dá conta de fazer 10 lives com isso. O Clay, ele perguntou assim, o que muda do reablement do terapeuta ocupacional brasileiro? Então, aqui também a gente tem a terapeuta ocupacional aqui no Canadá, que também faz parte do nossa equipe multiprofissional, né? Que tem o fisioterapeuta e tudo. Mas eu não sei te falar, assim, eu não sei se eu acho que assim, no Canadá, eles têm um suporte para que a pessoa fique em casa em vez de ficar no hospital. A reabilitação é uma coisa diferente do que reablement. É diferente. Entendi. Porque a reabilitação você vai reabilitar aquele paciente, né? Mas o reablement é para ele voltar a conseguir fazer as atividades que ele fazia antes de ser internado. Então é diferente. Cara, É para ele voltar. Incrível isso. Assim, olha, Então, o cara para fazer o que ele fazia antes daquilo é muito incrível. É uma visão exatamente. ousada, inclusive, né? Exatamente. Porque às vezes tem muito velhinho que às vezes ele era independente e aí ele interna e ele não consegue voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de ser internado, né? Por causa dessa perda de motora, perda de força e tudo, de atrofia muscular e tudo. E o reablement, se a pessoa não volta a ter aquele nível que ele tinha antes, pelo menos eles vão dar, inclusive, home support, que as pessoas vão na casa do paciente, que os care aides, eles vão na casa dos pacientes, eles ajudam, por exemplo, a fazer uma comida, ajuda ele a fazer... lavar a roupa dele, né? Botar na máquina, porque aqui a gente não lava a roupa, né? Bota na máquina e bota na secadora, pronto, tá pronto. Mas ajuda eles nessas atividades do dia a dia, entendeu? Para que esse paciente fique em casa, entendeu? Sim. Com o máximo de independência possível. É um perfil, entendeu? Né? Perfil do idoso ativo, né? Do idoso independente, a grande maioria, exatamente. Vários deles são viúvos ou então nunca casaram, né? Tem tudo isso. Rapidinho, a estética, Vânia, tem o gostoso, depois eu falo gostoso, vai dar problema. Ele perguntou como que é a enfermagem cirúrgica, você já responde, mas a estética a Vânia tá falando assim, eu ainda não tô entendendo, parece um trabalho parecido com o do fisioterapeuta. Na verdade, Vânia, vários trabalhos como fisioterapia, nutrição, e eu uso até a dizer que psicologia, tá, tudo isso derivou da enfermagem. Só existia esse profissional para desenvolver todas essas coisas no paciente que era internado. Porque só existia 2 tipos de profissionais quando a gente saiu da figura médica. Era o médico e alguém para mexer com a medicação, ou seja, o farmacêutico. Mas nada. Então, tudo isso derivou da enfermagem, e pode olhar que os nossos conselhos, eles são mais antigos do que o conselho de fisioterapia, o conselho de psicologia, o conselho de nutrição, por isso. E às vezes, gente, eu não fui clara, porque, olha, eu trabalho nesse time, mas não é que eu tô lá fazendo a reabilitação do paciente, eu estou fazendo a parte de enfermagem que esse paciente precisa. Então, eu vou na casa do paciente para fazer o curativo que precisa ser feito, eu vou na casa do paciente para saber se ele está evacuando,
se ele tem uma sonda vesical de demora, com os cuidados. Então, assim, a fisioterapia vai fazer o trabalho deles, entendeu? Eu vou fazer a parte de enfermagem do paciente, entendeu? É claro que enquanto você está vendo o paciente, você está fazendo seu exame físico, você está vendo se aquele, se o paciente está dando conta de andar com aquele andador ou não. Então, assim, é um time multiprofissional. Então, se eu vejo alguma coisa durante o meu atendimento de enfermagem, eu vou conversar com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, entendeu? Para que nós, como time, possamos fazer esse trabalho com o paciente. Entendeu? Incrível. Só para ficar bem claro. Ó, a Vânia falou assim, sim, claro, trabalhei em um hospital que era tudo mesmo. Obrigada. Vânia, eu não entendi bem, mas é assim, na verdade, a gente até estava falando a respeito da independência do enfermeiro e tal. Não é uma questão de independência, porque o enfermeiro é um profissional tão capacitado, que quando o modelo assistencial muda, que é isso, né? O modelo assistencial do Canadá e o modelo assistencial do Brasil com relação à enfermagem, com relação à Irlanda, com relação à Inglaterra e tal, é um modelo assistencial diferente. Então, quando esse modelo assistencial te dá mais opções de intervenção, é que a gente fala até em questão da autonomia, né? Mas acaba que a autonomia do Brasil tá muito... Acaba que o enfermeiro vai para a gestão sem querer ir para a gestão, sem gostar de ir para a gestão, né? Tem todo esse problema mesmo relacionado ao modelo. Mas, gente, tem lugar que é pior, tem lugar que é melhor, e enfim, e por aí vai. Débora, você também responder a coisa da enfermagem cirúrgica? Você vai falar um pouquinho, se você souber, da enfermagem cirúrgica e da neonatal, que eles estão perguntando aqui. E a Suzy também tinha feito uma pergunta antes dela perguntar que era home care. Mas, assim, a enfermagem no Canadá, você acha que é uma profissão que tem status? Ou então, não precisa ter status, mas ela não é desmerecida? Não, ela não é desmerecida. É uma profissão bem valorizada, entendeu? Os salários são bons, assim, sabe? Tem compensação de hora extra e tudo. Então, assim, compensa. Com a questão teve uma pessoa que perguntou se o que eu faço é tipo home care. Não é totalmente home care. Tem a parte do home care que é separada. O que eu faço é esse mesmo, é a reabilitação e o reablement, né? Mas aí tem a parte do home care que também trabalha junto com a gente, mas são duas coisas separadas, tá? Mas, enfim, nessa parte da cirurgia, eu sei que só pode trabalhar enfermeiro RN, né? No cirurgia. E aí, eles... como é que se fala? Tem que fazer um curso específico, né? Para trabalhar, às vezes, em CTI, né, de neonatologia, né? Aí você tem que fazer mais como se fosse uma especialização, alguma coisa assim, para estar trabalhando, sabe? São cursos que você tem que estar fazendo. Ah, entendeu? Legal. Então, é uma coisa mais, digamos assim, cada área você vai ter específica, né? Melhorando a técnica, né? E também tem muitos cursos também que o empregador te dá, né? Então, quando você é contratado, igual teve esse negócio do coronavírus, a gente tem que fazer vários cursos online e tudo. Então, tem vários cursos de treinamento que o empregador te dá e ainda te paga, né? Para você estar fazendo esse curso. Ah, legal. Entendeu? Se você puder falar um pouquinho da obstetrícia e neonatologia, se você souber também, né? Gente, a obstetrícia eu não tenho contato, eu só fiz lá no college mesmo, mas que eu vi também são mais os RNs que trabalham na obstetrícia, os LPNs não trabalham na obstetrícia, depende da província também, né, porque cada província tem suas legislações diferentes, então aqui em BC é mais RN, né, mesmo, e em outras províncias eu não sei dizer assim ao certo, né? Mas vai variar da regulação da província de província. Nossa, Débora, dá 10 milhões de perguntas aqui para você. Deixa eu te falar então, vamos saber da carga horária, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que é uma carga horária mais...
você falou Uhum. até descomunal, mais desumana É, para a condição de assistência que a gente dá. Então, é. como que é a carga horária aí? Então, aqui depende. Eles falam que é full time se você trabalha mais de 30 horas semanais, eu acho, e part time se você trabalha menos de 30 horas semanais, né? Então, tem plantões de 12 horas, né? Por exemplo, quem trabalha no sistema de plantão, às vezes trabalha 2 dias, 2 noites, folga 4 dias. Eu trabalho 50 horas por 2 semanas, como assim, 25 e 25, né? Como se fosse assim. E tem gente que trabalha 8 horas, tem plantão de 8 horas também. Então, vai depender Você trabalha do seu 50 empregador. horas, Débora? 50 Eu trabalho, horas, Débora? não, por 2 semanas. É 25 por 2 semanas. Eu trabalho 25 Horário desumano. por 2 semanas. E aí, mulher, aí eu pego plantão extra, porque olha só, eu trabalho quinta, sexta, aí eu folgo sábado, domingo, aí eu trabalho segunda, terça, quarta, aí eu só vou trabalhar na outra quinta da outra semana. Nossa. 7 dias. Aí durante esses dias que eu tenho folga, aí eu pego plantão extra. Que eu fico assim, ai, tô enjoada de não fazer nada. Aí, pois é. O mal do ser humano, é o mal do ser humano agitado, caçando coisa pra fazer. Pois é. Fica, ai meu Deus, já fico me coçando aqui, meu Deus, tem que pegar um plantão. É verdade. Então, ela explicou, gente, como é que ela faz essa carga horária dela, porque até eu assisti, gente do céu, que carga horária aí puxada, né? Que carga horária bem puxada. Débora, eu queria agora falar. Bruna, é tipo residência. Essa residência ainda é 60, tem mais 10 horas no lombo da pessoa. Porque quando eu fazia residência, Débora, eu fazia 5 plantões de 12. E eu fazia 5 plantões seguidos. O meu pior dia era quarta-feira. Porque quarta-feira só tinha passado 2 dias e ainda faltava mais 2. Então eu já estava no ponto de exaustão na quarta-feira. Quarta-feira era o dia que eu mais queria chorar. Quarta-feira era quando eu achava a semana mais longa do mundo. Porque não passa. Quarta-feira era um dia crítico para mim. Mas, é verdade. Mas olha, a gente estava conversando, teve a oportunidade de conversar no WhatsApp e a gente estava falando da questão da ferida e como a cultura influencia na questão do respeito. E a gente falou até no modelo médico, né, biomédico aqui no Brasil, onde muitas vezes nós, profissionais de saúde, a gente impõe para o paciente o que ele tem que fazer. Impõe, eu falo impõe mesmo, porque a gente não pergunta se ele vai fazer, se ele quer fazer. A gente não pergunta, a gente prescreve uma coisa, manda para ele e ele que se vire. Acaba que é esse posicionamento. E aí você pegou e me deu uma posição diferente, que foi, falou assim, olha, aqui, quando o paciente, por exemplo, ele vem para fazer um curativo nele, eu tenho que ter o plano de cuidados dele, né? Que foi uma das coisas que você falou, olha, o processo de enfermagem funciona muito. Eu tenho que ter o plano de cuidados dele, mas o plano de cuidados que ele quer, porque se ele é diabético e quer comer doce, ele quer comer doce, ele vai saber o que implica isso para ele, tá tudo bem. E eu fiquei muito chocada com esse nível de civilidade que eu falo assim, que eu já fico assim com a questão do álcool droga aí, que é incrível você poder tratar uma pessoa sem julgar porque que ela tá usando isso aí, você vai tratar, mas numa coisa muito mais corriqueira que é diabetes e hipertensão, você virar para ele, ele fala, olha só, Débora, eu sou diabético, eu como doce mesmo todo dia, e eu sei que só vai melhorar, a questão da dor e tá tudo bem para mim. E a gente tem esse nível de libertação. Então, por favor, me conta um pouco desse relato. Porque, por exemplo, no treinamento de ferida, eles falaram, né, que a gente tem que escutar o que o paciente quer para a gente fazer o objetivo da nossa ferida. Porque tudo aqui que você faz, você tem que ter um objetivo.
E aí você, durante o seu processo de cuidado, você vai vendo se o seu objetivo está sendo efetivo ou não está sendo efetivo, né? Porque aí, se for o caso, você vai ter que mudar o seu plano de cuidado, né? Então, a gente às vezes fala com o paciente, a gente quer fechar essa ferida, mas às vezes o objetivo do paciente é outro, ele quer comer o doce dele, né? Ele quer viver a vida dele, ele não vai querer mudar, entendeu? Então, o seu objetivo na ferida vai ser diferente. Então, assim, eu vou manter aquela ferida para ela não piorar, entendeu? Não vou conseguir curar aquela ferida, mas eu tenho que pelo menos manter para que aquilo não piore. E não entendeu? Então, você tem que escutar o paciente, porque às vezes não adianta a gente jogar um tanto de coisa para cima do paciente que ele não vai fazer. Então, o paciente tem que estar envolvido no próprio cuidado, e isso é muito importante. Inclusive, a família do paciente aqui também é muito envolvida no cuidado, né? A gente tem family meetings, né? Que tem o médico, tem a família do paciente, para a gente saber como que funciona a dinâmica daquela família, né? Quais são as expectativas dessa família e para eles também serem envolvidos no cuidado do paciente, porque isso faz toda a diferença, né? Também no cuidado do paciente. Então, a família, o paciente aqui é muito ouvido, entendeu? Gente, isso é surreal de incrível. Porque quantas vezes a pessoa que trabalha já lidou com o paciente, a sensação que a gente tem de pregar no deserto. A gente fala, o paciente não faz. Mas será que você perguntou para ele se era isso que ele queria fazer? Se era o objetivo dele com isso também? Então, nossa, quando você me relatou isso e a questão... Depois você falou da questão da privacidade, né? E quando a gente fala isso, de respeitar, e assim, o Canadá é um país que recebe gente do mundo todo, então a questão da cultura pesa muito, né? A questão da cultura tem tudo isso, e muitas vezes o seu tratamento com o seu paciente não dá certo porque ele não aderiu. E não é papel seu, não é papel seu. Forçar o paciente a aderir àquilo que você acha que é bom. A sua opinião profissional importa, com certeza, afinal, você é profissional. Mas será que aquilo que você passou é prático? É o objetivo que ele quer? São as coisas que ele queria? Então, olha, eu já participei de grupo de ostomizado que tinha pessoas que não queria mais não queria reverter a ostomia. Não queria ficar com a ostomia mesmo. E a gente lá não tinha sensibilidade de entender. Eu te falo, eu não tinha essa sensibilidade. Gente, como é que a pessoa não quer se livrar de uma bolsa? Cara, a pessoa não queria. E tá tudo bem ela não querer. Esse nível de maturidade também só veio para mim com o tempo. Mas talvez se no meu perfil de formação as pessoas dessem essa opção, me dessem essa visão, eu tinha sido uma enfermeira, digamos assim, menos incisiva. Porque eu te confesso que eu sou uma enfermeira que eu faço essa linha mais incisiva mesmo, né? Até com meu pai, que já teve um AVC com 54 anos, diabético, hipertenso e tal. Eu lembro que quando ele estava lá... Eu não tinha a sensibilidade de entender que a obesidade dele era uma doença muito maior. E às vezes, quando ele estava falando alguma coisa que ele estava passando mal, eu agia da pior forma possível. Eu quero falar assim, você tem que continuar assim mesmo, porque hoje eu não consigo te ajudar. Mas quando você estiver lá na UTI, aí eu posso fazer todas as coisas por você. Então, continua que você está indo no caminho certo. Hoje eu não faço isso mais, Débora. Eu não faço, porque isso é uma tortura. Isso olha, eu falando isso para meu pai, mas eu já vi profissional de saúde falando isso para paciente também, né? E não é esse nosso papel, nosso papel não é esse. Então... exatamente. E até porque senão você vai botar um objetivo que não é real, entendeu? Seu objetivo vou fechar a ferida, mas o objetivo do paciente é continuar comendo doce. Então, esse objetivo não vai ser alcançado. Então, é melhor você minimizar os riscos, entendeu? É a famosa política de redução do risco, né? De risco, exatamente. Entendeu? Nossa, Débora, mas você sabia que abriu a minha visão com isso, né? De verdade, assim, eu já tinha pensado em posições que é que nem eu te falei. Eu tive uma colega médica que uma vez foi muito grosseira
com uma Uhum. paciente, enfim. E aí eu peguei e falei, Uhum. não tá no seu papel julgar a roupa que ela usa porque você acha que atrapalha o que você falou. Não, não é de sua conta isso e tal. E aí quando É, a gente para é. falar assim, olha, o meu objetivo é esse, e você senta e alia com o Uhum. paciente para saber qual que é o objetivo dele, é quando, inclusive, a gente tem os É. melhores resultados, né? Porque a gente É. é, concilia isso. A Alessandra perguntando, o que vocês sugeririam? Doce diet? A gente sugere para o paciente, mas aqui, Alessandra, o paciente tem o direito de viver no risco, entendeu? Então, eu não posso forçar o paciente a fazer uma coisa que, entendeu? Ele não vai fazer porque ele tem esse direito de escolher. Se ele tem a capacidade mental cognitiva para tomar as decisões dele, então é a decisão do paciente, entendeu? Olha que maravilha. Olha o que a Pri falou. Sou enfermeira dermatológica e trabalho com feridas. E nunca perguntei qual é o objetivo que o paciente deseja. Olha que engraçado, né, Pri? A gente Pois é. vai abrindo a visão, né? E assim, você tá falando assim, É. aqui o paciente tem direito de viver no risco. É no mundo todo o paciente. Qualquer pessoa É. tem direito de viver no risco. A gente É. só tem que aprender a aceitar isso, né? É verdade, é verdade. Ó, a É. Carol tá perguntando como é a remuneração? É por hora trabalhada? É por hora trabalhada. Para a LPN está em torno de US$ 27 a hora. Para a RN está em torno de 35, começa com 35. E para a Nurse Practitioner, US$ 64 a hora. E o Care Aid está em US$ 25 a hora. Né? E o salário mínimo aqui da província está em torno de US$ 14 a hora. Legal. Entendeu? E claro também que se você faz hora extra, você recebe, por exemplo, se você está com seu plantão de 8 horas, né, que é o seu plantão, então as próximas 2 horas que você trabalhar, 9, 10, você vai receber a sua hora mais a metade, né? E se você vai trabalhar mais de 10 horas, aí você vai receber o dobro dessa hora trabalhada, podendo fazer até 16 horas de hora extra, né? Gente, Por pelo dia. amor de Deus, eu fazia 16 horas sem receber um puta a mais. Imagina. Pois é. Aqui recebe. Recebe sim. Eu fazia, olha só o que eu É. fazia. É. Pra eu folgar sexta-tarde. Eu trabalhava quinta de manhã, Uhum. folgava na quinta-tarde, eu fazia quinta-noite Uhum. e sexta de manhã. Uhum. Pra eu não trabalhar sexta-tarde. Nossa, tá doido. Pois é. Triste, né? Ai, Pois é. gente, E coisa de também louco isso. também tem como uma progressão de carreira aqui, né? Então, por exemplo, à medida dos anos que você vai trabalhando, você vai recebendo um salário, um valor a mais nas suas horas trabalhadas, né? Então, você pode ter um enfermeiro no mesmo plantão que você e ele pode estar ganhando mais porque ele tem mais tempo de serviço que você. Seu tempo de Entendeu? enfermagem vai contar, Débora? Aqui no Brasil? Então, eu tentei aplicar, mas eu não consegui, né? Aí agora eu vou ver se quando eu validar o meu RN, eu vou tentar aplicar de novo para ver se eu consigo. Porque tem gente que consegue e tem gente que não. Então eu realmente não sei assim te falar, entendeu? Nossa, Débora, não, vamos entrar com recurso aí. Misericórdia, 10 anos aqui, tem que saber alguma coisa. Pois é, né? Lá na Irlanda, que a Ká Jones, ela fez a live com a gente, ela falou que o tempo... Sei. Que ela falou assim, olha, a Irlanda também é um país carente de enfermeiro e ela disse que ela é a única enfermeira brasileira lá. Nesse hospital que ela trabalha, só tem ela e mais uma. E ela mora 1 hora de Dublin e tal. E aí ela estava falando isso, que o tempo, o seu tempo, que também é isso, né? Você vai ganhando mais com o tempo de experiência e tal. Que o seu tempo de carreira é aproveitado. Então, assim, não tem como você, nessa validação, nesse processo aí de você validar seu diploma misericórdia, eu vou orar por você, porque tem que aproveitar 10 anos de trabalho. Não existe, né? Porque senão você também não chegava com a bagagem que você chegou realmente.
E assim, tem muita gente É, perguntando a questão da validação, gente. A Débora tá entrando com essa questão da validação do diploma dela. E ela tem o Instagram dela lá, que é Enfermagem no Canadá, que vocês podem acompanhar. Ela traz muita informação legal. E às vezes até ela já tem vídeos no YouTube, né, Débora? Com várias informações. tem alguns vídeos. Relacionadas a isso. E assim, Débora, eu queria te perguntar que foi sobre o Covid, que o Brasil, a gente tem até um vídeo de sátira, eu vou te mandar depois, que é o Covid-19 como artista, ele falando que ele viaja o mundo todo e tal, mas que ele estava fazendo muitos shows aqui no Brasil, que ele tem um agradecimento especial para fazer. Foi triste ao mesmo tempo. E ontem a gente bateu um ponto horroroso em 24 horas. Né? Que foi mais de 1.300 mortes relacionadas ao Covid em 24 horas. E no percentual de 8,3%. E por mais que a gente tenha a história de recuperados é 40%. Não, mas a gente sabe que não era para estar nesse nível de mortalidade. E a gente tem o Canadá, que é um país também muito grande de território falando, né? Queria que você falasse um pouco da questão Covid aí, Canadá, quando é que começou, quais foram as medidas, você que trabalha, como é que foi? Tá. Então, aqui eles começaram a fazer o lockdown em BC, eu acho que foi dia 13 de março, mas eles não fizeram assim proibição, entendeu? Porque acho que a população canadense ela é muito consciente, assim, sabe? Então, quando teve o Spring Break, a maioria das pessoas eles já ficaram em casa mesmo e eles já respeitaram as medidas, né? E tudo isso foi tratado com muita eficiência aqui, sabe? Pela a doutora Bonnie, o nome dela, Bonnie Henry, que é a que estava conduzindo o caso do coronavírus aqui no Canadá, em British Columbia, principalmente, né? Porque em BC começou até um número alto, mas aí depois a gente conseguiu diminuir a curva, porque eles estavam falando muito da social distancing, né? Mais do que a social isolation, né? Mais do que mais a distância social do que o isolamento, né? Em si, né? Então, eu acho que ele foi conduzido de um jeito bem bacana aqui. Então, a gente no hospital, a gente recebia e-mails todo dia, né, atualizando. Os protocolos foram mudando de acordo com que foi a evolução da doença, né, aqui. Então, então foi conduzido bem. Agora está estável. Acho que hoje nós tivemos 23 casos que tem agora. Então tá bem baixo assim a contaminação, né? E agora eles já começaram a reabrir, né? Os restaurantes, né? Só que claro, né? Antes de reabrir, cada pessoa teve que enviar um plano para o governo, né? O que eles iam fazer? Não é assim, vou abrir meu restaurante e pronto, entendeu? Eles vieram tudo bem organizado, mandaram um plano para o governo, tudo. E estão nesse processo de reabertura. Agora, o que eu fiquei muito assustada, né, por causa desse assassinato que teve nos Estados Unidos, né? Acho que a situação do mundo está tão estranha, né? Que era para as pessoas ficarem em casa e teve um protesto aqui em Vancouver, apesar de que as pessoas ainda respeitaram a distância, né? Mas a gente só vai saber o resultado disso em 2 semanas, né? Então é muito assim. Eu ia mandar o meu filho para a escola, mas aí eu segurei. Eu falei, não, vou esperar, porque com esse negócio do protesto, eu fiquei meio assustada, porque eu não sei como vai ser daqui a 2 semanas. Então eu liguei para a escola e falei que eu ia esperar. Mas só 30% das pessoas estão mandando os filhos, né? Porque eles continuam tendo aula em casa de todo jeito. Mas às vezes tem criança que às vezes realmente precisa de ter mais interação e tudo. Então alguns pais estão mandando sim, mas não são todos, entendeu? E agora eles falaram pra gente começar a abrir mais o nosso círculo, né? Então, para você escolher aí 12 pessoas para poder estar se relacionando, né?
Então, meu filho tem um amiguinho dele que ele vai brincar com um amigo, mas assim, na rua também, respeitando a distância social. Então, a gente tá, vamos ver onde que vai tudo, né? Porque isso, assim, é uma coisa que o mundo tá tão doido, né? Que acho que nesse tempo de pandemia que todo mundo deveria estar em casa, as pessoas estão sentindo a necessidade de ir para a rua para lutar com uma coisa muito injusta, né? Mas que a gente entende, mas que também a gente se preocupa com o resultado disso tudo aí que pode estar gerando, Eu acho que né? esse vírus, né, a gente não pode fingir que ele não existe. E muitas vezes aqui no Brasil Uhum, está conduzindo que as coisas não existam, né? Então, esse uhum, é o grande problema, é as pessoas acharem que pós-pandemia tudo vai voltar ao normal. E o uhum. nosso normal vai ser tudo Uhum. diferente, né? Condição de saúde, Exatamente. condição de higiene, uma série de outras coisas vão É, sair. E a Cláudia, que é enfermeira brasileira na Itália, ela falou isso, né? Que a uhum, Itália viveu um lockdown é, pesado. E ela é. trabalhou a Na pandemia Itália inteira e não foi. se contaminou. Olha que loucura. Olha. E aí ela pegou e falou assim, olha, gente, eu ainda sofro, por exemplo, teve uma live que ela fez que ela emocionou todo mundo, que ela falou assim, gente, tem hora que eu tenho vontade de abraçar, eu dou cada abraço no meu cachorro, porque ela trabalhava na Uhum. UTI, entendeu? Ela trabalhava É, na coitada. questão da UTI. E ela É, falou assim, olha, agora as coisas estão voltando, mas as pessoas estão de máscara, estão de luva, elas sentam num café com face shield. E isso é o aham. que não É, tá, assim, aqui no Brasil a gente é. está tendo. O que me preocupa na questão da política pública, Cláudia, é que eu não vejo Uhum. os governantes traçando uma política para reduzir os casos. Não tem. É, E existe uma não pressão muito teve. grande da reabertura por conta dessa questão econômica. Aí, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Aham. Distrito Federal. No Distrito Federal, eles foram fazer Uhum. uma reabertura do comércio parcial, então, né? Mas agora o Aham. shopping já abriu. Qual é a política de Uhum. redução? Nenhuma. Sabe o que o governador fez? Alugou Uhum. câmera Uhum. frigorífica e botou fora do hospital. Por quê? Porque ele sabe que vai adoecer e morrer. É, Mas não tem política de é. redução. E isso Sim. é muito triste, entendeu? Porque É. a posição e outros países que lidaram com o Covid, que estão ainda lidando, é isso. É tipo assim, não, aqui É. voltou ao normal, a questão Uhum. da gente abrir, Uhum. mas as pessoas ainda estão É. distantes, as pessoas usam máscara, Sim. É, existe um exatamente. distanciamento. E aqui a sensação que às vezes eu tenho, Débora, é que Uhum. as pessoas não querem. O governo agora não divulga mais número de mortes aqui no Brasil, tá? Só Nossa. divulga número de contaminados e número de Uhum. recuperados e número de investigação. Número de mortes ele omite, você tem que buscar mais ainda nas fontes. Uhum. Uhum. E é tipo assim, é pessoa testando as ideias, tipo, a pessoa que É. anda sem máscara, a pessoa. Gente, é um negócio que É. rola o mundo todo, entendeu? E essa questão do É. George Floyd, que eu vi você se posicionando e tal, a gente ainda É. tem uma população. Tem a questão da saúde da população Uhum. negra no Brasil, que a gente também tem que Sim. falar isso, que não é só no Brasil que ela é Exatamente. discriminada, mas no É no Brasil a gente mundial, tem né? dados, No exatamente, mundial. muito Aqui no Canadá concretos. também. O primeiro-ministro aqui do Canadá também falou disso, que está tendo esse problema nos Estados Unidos, mas que no Canadá também tem esse problema, né? Porque apesar do Canadá ser um país multicultural, claro que tem gente que sofre racismo, né? Tanto é que agora eu estava vendo uma entrevista, muitas pessoas asiáticas, né, estão sofrendo racismo por causa desse negócio do Trump ficar falando que é o vírus chinês, porque é mais fácil ele apontar o vírus chinês do que ele reconhecer que os Estados Unidos não tem um sistema de saúde público eficiente, entendeu? Então é mais fácil você apontar o erro falando que é os outros para ninguém achar que é ele que devia ter lidado melhor com essa questão da saúde pública dos Estados Unidos, né? Então, isso, infelizmente, tem algumas pessoas que compram isso mesmo, né? E ficam nessa ideia aí, Nessa né? ideia de vai e Que não volta. é certa. Né? Ai, Débora, abriu nossa contagem, nós temos 1 minuto e meio. Eu já quero te fazer um segundo convite para você voltar e a gente falar do sistema de saúde do Canadá.
E eu já vou deixar Sim. aqui esse convite, que aí a pessoa não tem coragem de renegar, tá, gente? Quando você escreve muito coisa, você já faz a coisa assim no bate-pronto com muita gente, ela não vai ter coragem de negar. E te chamar pra gente bater uma foto aqui, pra botar na capa da nossa live, dar um sorrisão. Sim. Linda e maravilhosa. Meu Deus. E agora você pode dar tchau. Teve gente que perguntou college e tal. Gente, vai lá e pergunta no Instagram dela. E você tem 20 segundos para dar tchau para todo mundo aqui. Gente, muito obrigada por todo mundo. Obrigada, Tila, pelo convite. E obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente nessa conversa. Tá bom? Gente, olha, Débora, você é muito querida. Eu sou muito feliz de... Um beijo, Tila. Muito obrigada. Eu sou muito feliz de ter falado com você no Instagram e você aceitado. E eu queria agradecer todo mundo aqui. Clay, obrigada. Que bom que você conheceu meu Instagram e quer ficar aqui. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui também. E agradecer a enfermagem, que ela tem que ter mais conhecimento e ela tem que se unir, entender como é que funciona os processos para